Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. O tema de hoje, implante ósseo. Para conversar sobre esse tema, trazemos aqui nos estúdios do Instituto do Coração o Dr. Eduardo Carvalho, cirurgião dentista, mestre em implantodontia, e a doutora Caroline Carvalho, que é especialista em bucomaxilofacial. Então, por que esse assunto? Cada vez mais nós nos deparamos com pacientes de maior faixa etária e temos pacientes que têm perda dos seus dentes. Não podemos nos esquecer que a saúde começa pela boca. Eduardo, quando começou os implantes dentários? Quando é que começou essa revolução? Historicamente, a implantodontia surgiu a partir de uma experiência através de um traumatologista, em que ele, buscando avaliar o tecido ósseo, o que acontecia no interior de um processo de cicatrização óssea, ele usava lunetas de um material chamado titânio. E o que aconteceu? À medida que ele acabou a experiência dele, o professor Brånemark, na Suécia, ele foi remover essa cânula, que era microscópica, acabou verificando que ocorreu uma adesão ao tecido ósseo em tíbias de coelho. À medida que ele tentou remover e não conseguiu, ele foi avaliar o que estava acontecendo com esse material através essa ligação com o tecido ósseo. E ele viu que tinha uma ligação muito forte. E, através dos anos, ele veio desenvolvendo a técnica e hoje a gente tem, a partir dos experimentos desse professor, os implantes rosqueáveis, parafusados, que a gente usa para suporte de coroas protéticas que vão reabilitar pacientes edêntulo total, isso é, perdendo todos os seus dentes da boca, assim como com o avanço dessa implantodontia, veio a suprir também a necessidades estéticas, como a perda de dentes unitários, um elemento, ou alguns mais, como 2, 3 dentes, partindo para uma necessidade estética, diferente daquela do professor Brånemark, que era pacientes totalmente edêntulos. Isso era uma necessidade fisiológica, né, do paciente poder voltar a mastigar, porque ele tinha perdido todos os dentes. Mas, Eduardo, então, assim, tudo que tu estava colocando, né, as coisas começam na medicina experimental, né, então, com animais, assim como foi lá na Suécia, né, então, a gente vê fantástico o aperfeiçoamento que isso tem chegado ao longo dos últimos anos, né? Nós podemos dizer que temos que agora condições de substituir a prótese dentária, a famosa dentadura? A dentadura ela tem várias limitações, né? Se a gente for imaginar um paciente que ao longo de sua vida, se ele perdeu os dentes ao longo de sua vida, com o uso de uma prótese total, ele vai perdendo a possibilidade de saborear os alimentos, né? De degustar esses alimentos, limitação ao mastigar, mais comum que os pacientes nos reclamam no consultório. Então, um paciente em que ele tem essas limitações e tendo condições, isso é, uma saúde geral em bom estado e tecnicamente com a quantidade de tecido ósseo suficiente para fazer uma ancoragem de implantes dentários, é possível sim fazer essa eliminação da prótese total, da chapa, principalmente em casos inferiores, isso é, da mandíbula, porque a maxila ainda a gente tem a maxila, a parte superior, ainda a gente tem uma boa estabilidade da prótese, da chapa. E a inferior, que é o maior problema da população, ela se resolve muito bem, né? Assim como com implantes. Assim como a prótese total superior, do convencional, sem implantes, talvez numa situação bem feita, ela vai suprir também essas necessidades. Com a limitação do paciente poder degustar melhor os alimentos, porque vai estar todo o céu da boca recoberto.
todo paciente pode fazer esse implante dentário ou você vai usar algum exame, seguramente vai usar algum exame, né, para ver se essa massa óssea é suficiente? Tem gente que não pode fazer o implante ósseo? Sim. Inicialmente... Plano de prótese? Isso. Inicialmente, quando o paciente chega à clínica, no consultório, a gente faz uma análise inicial dele por completo, ver como é que está o seu estado geral, se necessário um paciente, como a gente trata muito paciente com idade avançada, o que a gente precisa, esse paciente, a medicação que ele anda tomando, se o tratamento que ele está tomando, que ele está realizando pode correr risco para a saúde geral dele, fazer implantes. Então, normalmente, nesses casos, a gente consulta o médico, um cardiologista, normalmente o paciente que está tomando medicação para pressão ou anticoagulantes. Então, a gente verifica inicialmente essa saúde geral do paciente. Após isso, a gente vai para aqueles exames específicos para cirurgia. Quais seriam eles? Ver a quantidade dessa massa óssea, conforme tu relatou, isso é, através de tomografia computadorizada, em que a gente vai fazer uma análise da quantidade de osso que ele tem e se nessas regiões vai ser possível instalar implantes para poder suportar uma prótese. Bom, nesse caso dos pacientes, o paciente idoso, né, que provavelmente sejam os que têm o maior número no consultório do ponto de vista fisiológico, né, dentro da fisiopatologia, não do ponto de vista estético, que eu acho que as pessoas mais novas até devem procurar bastante, né? Nós temos pacientes que você vai colocar um implante e nós temos pacientes que são cardíacos e eles chegam no nosso consultório e geralmente encaminhados por um de vocês, né, no sentido de se eu posso ou não posso fazer o procedimento. Do ponto de vista cardiológico, é claro que a gente vai fazer uma análise e geralmente a gente libera esse paciente. Nós não temos maiores problemas com o anestésico que vocês colocam, os vasos constritores, a lidocaína, esses tubetes, não vai dar maiores problemas nos pacientes que são hipertensos ou mesmo nos pacientes cardíacos, né? E a orientação da antibiótico terapia ou se está usando algum outro medicamento, como o AS, aspirina, né, no caso, ou anticoagulantes, né? Mas quando há osteoporose, como é que se faz para colocar esse dente? Existe alguma... Olha, tem paciente que tem osteoporose, não vai poder colocar? Isso não é uma contraindicação, né? A gente tem pacientes que têm osteoporose e a gente realizou implantes e hoje estão em manutenção, tranquilo, não tem problema nenhum. Quanto a pacientes que tu falou de endocardite, de pacientes que têm problemas de coração, a gente sempre tem que prestar atenção nos exames, né, pré-operatórios que são realizados e ver a qualidade de saúde deles, conversar com o médico, saber como é que está a saúde geral dele, para dar tranquilidade, inclusive para a gente e para vocês, né, que é o paciente em comum. Hoje não existe nenhuma contraindicação para nenhum paciente fazer implante dentário, né, desde que esteja com a saúde bem, no bem-estar geral. Bom, nós temos assim, um paciente que tem que fazer implante de 3, 4 dentes. Quanto tempo leva para colocar um dente, para fazer o implante? Quanto tempo ele vai ficar na cadeira? Isso para nós é importante como cardiologista para saber, olha, aquele paciente poderá ter hipotensão postural ou não, né? Nós vamos saber isso de vocês após o intervalo.